Saudações, torcedores do Denver Broncos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da nossa série Head Coach Talk 2.0, parte 3, né? Então, toda terça-feira aí tem saído para os nossos membros de maneira antecipada, e aí depois a gente libera para todo o público. E hoje a gente vai falar aí de dois cenários, né? Então, semana de Monday Night, né? Então, semana iniciando aí pós-jogo de domingo, né? Na segunda-feira com o jogo na quinta, né? O Thursday Night, e o cenário do jogo no Monday Night, né? Então a famosa semana curta e a famosa semana longa, né? Mas antes disso, Brian, né? Nosso vídeo aí, o pessoal tá assistindo, tá gostando bastante, e aí surgiu uma pergunta pós vídeo parte 2, né? Onde a gente falou da semana tradicional, né? De segunda a domingo, passando por todos os dias. E a pergunta do Fabrício, né, nosso membro, foi com relação à arbitragem, né? Se de modo geral, durante o planejamento semanal, tem algum momento onde se debate sobre a equipe de arbitragem. Olha, essa equipe é mais faltosa, menos faltosa, marca-se mais roughing the passer, marca-se mais pass interference. E aí, Brian, rola essa conversa e já te agradeço mais uma vez pela participação, pela disponibilidade de gravar aqui conosco no Marra Brasil. E aí, André? Não, eu que agradeço o espaço de continuar falando um pouquinho de futebol americano. Eu acho que é uma ótima pergunta. Sim, parte do pacote de Scouting Report, que o relatório, né, de análise do adversário ou do jogo que os jogadores recebem, vem com várias informações que não tem a ver somente com o outro time, né? Por exemplo, dentro desse relatório eles também têm informações de clima, né? Então, a comissão técnica sempre tem uma pessoa responsável por monitorar as condições climáticas. Vê, por exemplo, o nosso jogo lá da AFC Championship contra o Patriots. Todos ali sabiam que aquilo podia acontecer no segundo tempo, né? Então existia um plano para isso. Tanto que eu comentava com algumas pessoas que, como os treinadores sempre estão se preparando muito para essas questões de condições climáticas, isso pode até ter influenciado a decisão do Sean Payton naquele quarto down, né? Que a gente poderia ter chutado, mas que ele tentou jogar. Provavelmente, eu não tenho informações, né, sobre isso, mas eu não duvidaria que ele sabia que as condições iam ficar muito piores no segundo tempo, que ele talvez pensasse que eles não teriam outra boa oportunidade de estar ali na red zone com chance de anotar, né, antes de que a tempestade lá de neve chegasse. Então ele tentou dar uma forçada aí também para tentar sair daí com 7 pontos em vez de 3, né? Então, eu acho que todas as coisas são fatores que eles levam em consideração, e essa informação dos árbitros é uma das coisas que entra nesse relatório, no Scouting Report, que tanto os treinadores trabalham quanto os jogadores recebem. Cada crew, né, enfim, não sei se as pessoas sabem os detalhes dos árbitros na NFL, mas os crews, eles sempre trabalham juntos, né? Então não é tipo que você pega um line judge com um back judge e você vai misturando os caras, não. As equipes de arbitragem, elas viajam juntos, elas trabalham juntos, justamente para ir trabalhando em cima dessa comunicação. Eles já se conhecem, eles sabem como levar o flow do jogo. Então, os próprios equipes de arbitragem se tornam como times, né, que você tem que estudar também. Obviamente, todas elas têm tendências. Quais são os tipos de falta que eles marcam mais, como é a comunicação deles. Quem está há muito tempo na NFL já conhece todos os referees, né, que são os caras com quem eles têm mais comunicação. Então, toda essa informação ela chega. Muita dessa informação ela fica mais com os treinadores, né? Mas os jogadores recebem essa informação também no Scouting Report deles. Isso muda a forma como eles jogam? Não. Acho que isso não afeta que tipo de jogada você vai mandar ou quem você vai atacar, né? Talvez o exemplo que você deu lá na pergunta que você mandou, que é tipo, será que um ataque pode se tornar um pouco mais agressivo porque sabe que é um crew de arbitragem, uma equipe de arbitragem que marca mais interferência ofensiva, então eles vão tentar fazer mais esses one-on-ones e tudo isso? Pode ser que sim, né? Nesse exemplo específico, isso é um bom exemplo de uma informação em relação à arbitragem que pode impactar no seu plano de jogo. Mas fora disso, eu acho que seria... não é um impacto tão grande em relação a como você vai preparar o jogo, né? Obviamente, você vai dar informação para os jogadores, para a linha ofensiva. Olha, eles marcam muito holding, então tem que ter muita atenção na sua técnica, né? Então, eles marcam muito interferência de passe ou marcam muito roughing the passer. Então, QB, quando pegam você, vende um pouco mais, né? Então, assim, são coisas assim nesse sentido. Mas em relação a mudar o que vai ser feito na semana, eu acho que não.
Eu acho que isso alimenta muito o diálogo do treinador com eles também, sabe? De tipo, antes Entendi. do jogo, quando você chega, porque sempre existe uma reunião do Uhum. treinador com a arbitragem antes do jogo na NFL. Né? Então, com certeza aí deve ter muito diálogo, de chegar e dizer, olha, eu tenho certeza que nessa temporada houveram vários diálogos em relação aos PIs que marcavam sobre o Riley Moss. Riley Moss. Então, de chegar e dizer, olha, isso que estão marcando não está sendo consistente, etc, etc, fica de olho nisso, a gente vê que o outro time faz muito isso. Sempre tem essas reuniões. Até no nível em que a gente treina, por exemplo, nós temos reuniões, não reuniões, né, mas antes do jogo, o referee sempre procura a gente, e aí o head coach, né, ele sempre tem um diálogo com o head coach antes. E aí eles sempre perguntam, tem alguma coisa que a gente tem que ficar de olho? E eles sempre vêm falar comigo, como coordenador ofensivo. Por quê? Eles querem saber se a gente vai usar formação desbalanceada, se eu vou tirar um OL de um lado e colocar do outro, se tem alguma trick play especial que eles têm que ficar de olho em quem está alinhado e quem não está alinhado para não marcar. E para a gente... marcar errado, né? Exato. Então, a gente tem que também ser proativo e falar e adiantar essas coisas para a arbitragem. E dizer, olha, fica de olho porque a gente vai fazer isso, isso e isso, e a formação é assim, assim, assado, para não marcar esse cara tá elegível, etc, etc. Né? E na NFL isso acontece muito também. Né? Onside kick surpresa, na NFL já não, né? Mas antes eram coisas que se avisavam muito para a arbitragem, assim, olha, a gente está pensando em fazer isso, fica de olho nisso e tal, para evitar um flag aí surpresa, né? Então, essa informação da arbitragem é uma coisa que eles estudam. Geralmente, uma pessoa no staff, um analista é responsável por essa informação. Então, não é algo que o treinador, um treinador de posição, alguém vai atrás, essa informação já vai chegar até mesmo pelos departamentos de analytics, né, que já existem muito aí na NFL. Eles trazem essas informações e alimentam, e é um ponto de data a mais que os treinadores têm. E aí uma pergunta até, né, você tocou o exemplo do Riley Moss, né, então só para a gente desenvolver e fechar essa pergunta do Fabrício, não altera então o jeito com que se planeja enquanto comissão técnica uma partida. Mas agora vamos tentar você, com a tua experiência, principalmente de vestiário e de contato com o atleta. Um cara que ficou taxado como o Riley Moss, que teve 10 interferências de passe aí durante a temporada. Saber essa informação, pô, os caras marcam mais interferência ou menos interferência, será que isso afeta a mente dele? Será que ele segura um pouco a mão? Ou liga o foda-se, vamos lá, se marcar, marcou, porque era muito target, 10 pass interference no ano. Eu sou um defensor, todo mundo que está assistindo aqui sabe, mas fica marcado e eu entendo, é compreensível entender quem não goste dele, quem tenha pegado, né, desgosto por ele, mas será que afeta a cabeça do jogador? Qual a tua experiência de vestiário com atletas aí no México e na seleção? Bom, com certeza afeta a intenção do jogador. Né? Quando você sabe, quando você tem essa informação que você é um DB, um defensive back, como é o caso do Riley Moss, e você sabe que você vai enfrentar um crew que marca, e além disso você tem a fama, né? Então você vai ser muito mais intencional em relação à sua técnica. Mas no fim do dia, cara, você é um corner na NFL. Não é que você vai conseguir, hoje eu vou decidir jogar limpo, eu vou jogar limpo. Não, você vai jogar com a técnica que é ensinada e que você sabe que é necessária para fazer a jogada. Né? Talvez isso possa tentar influenciar os treinadores, né? Vamos ver se a gente consegue deixar o Riley menos isolado, né? Que ele possa jogar com um pouco mais de distância, com um pouco mais de ajuda, porque esses caras marcam muito pass interference, então a gente quer tentar evitar que ele vá jogar press, né, embaixo, colocando mão, tentando correr atrás dele o tempo todo. Mas para o jogador, com certeza, ele com a informação na cabeça, ele vai tentar jogar um pouco mais limpo, ele vai tentar ser um pouco mais intencional, mas no final das contas, você também não quer permitir o catch, né? Você pode ter certeza que entre uma coisa e outra, o corner ele sempre vai preferir a interferência de passe que a jogada grande. Né? E isso é ensinado para eles também. Né? Isso é ensinado para eles também. Tem situações em que você já perdeu e você tem que forçar essa interferência de passe, vai ser muito melhor do que esse cara conseguir receber a bola e ganhar outras 20 jardas depois. Então, existem muitas variáveis aí. Eu tô contigo, né? Eu acho que o Riley Moss, cara, quando você joga num time que tem um corner como o Patrick Surtain, o trabalho do corner 2 é muito importante porque ele tem que ser um jogador de alto volume. Né? Então tem que ser um jogador que mentalmente ele tem que ser resiliente o suficiente para aguentar um monte de target. Quando você tem um monte ele de pegou target, a fama ainda. Mas, cara, nessas características, ele é um bom corner. Né? Porque, obviamente, é matemática, cara. Se você vai ser atacado um monte de vezes, você vai ceder alguma coisa.
né? Então, parte da mágica do Patrick Surtain é que ele tem poucos targets. Então, ele tem que ganhar poucas vezes, entendeu? Mas o Riley Moss, não, ele é o cara do outro lado. Então, ele sofre um monte de target, ele tem que ter muita resiliência, porque ele vai perder. Por puro volume, ele vai perder, né? Então, dentro desse role aí, ele jamais poderia ser um corner 1 de um time. Mas nesse papel aí de corner 2, eu acho que ele faz isso bastante bem. Muito bem, obrigado. Eu também acho. É. Bom, finalizando aí a pergunta do Fabricião, vamos pular para a pauta do programa de hoje. Vamos lá, Brian, vamos começar aí pela semana curta, né? A gente já abordou um pouquinho a semana curta no vídeo passado, né? Você falou um pouquinho, mas então pensando, né? Jogamos no domingo e aí começa essa preparação para um jogo na quinta, né? A gente falou no vídeo passado toda a cadência aí que vem a evolução de implementação de plano de jogo para a próxima semana. E aí as primeiras perguntas são, né, como muda, né, o planejamento, né, dessa semana cheia para uma semana curta e principalmente qual etapa, né, qual dia, vamos dizer assim, né, qual step é sacrificado, né, nessa mudança aí por conta do dia mais curto, da semana mais curta de preparação. O foco passa a ser muito mais situacional, né? Porque a gente vê que os jogadores odeiam, os treinadores odeiam essas semanas curtas, onde você joga no domingo e depois você vai jogar na quinta, porque você perde o seu dia off, né? Você perde o seu dia off entre um jogo e outro. Você ganha o dia off na sexta-feira depois do jogo, né? Mas você perde o dia livre que você tem na semana tradicional. Então isso significa que os 3 dias de treino da semana são segunda, terça e quarta, né? Para o jogo da quinta. Agora, o que se reduz drasticamente o trabalho físico. Então, tudo vira praticamente walkthrough, porque você precisa de um grau de recuperação física por parte físico, você diz academia ou não, em relação treino ao que você mesmo? faz de atividade no campo mesmo. Tá, Várias sessões, então. elas passam a ser walkthrough, então você já não tem aquele look em que você está correndo as jogadas full speed a toda velocidade contra uma defesa de scout, um ataque de scout. Né? Você está fazendo tudo muito mais assim, em velocidade de walkthrough, né? Caminhando e tal, porque você está tentando, ao mesmo tempo que instalar um plano de jogo, você está tentando recuperar fisicamente os jogadores. Né? Então, você perde basicamente um dia de treino. Eu acho que o único dia onde você tem algum tipo de trabalho full speed é na terça, porque aí você tem a segunda e a quarta para recuperar os jogadores. Então, é pouca instalação, vai ter muita revisão de tipo, essa é a defesa base deles, essa é a frente base deles, são os blitz base deles, mas eles vão instalar poucas coisas. Você vai jogar com um ataque e uma defesa muito mais base, né? Porque você perde um dia de treino e você perde intensidade de treino nos 3 dias. É uma dinâmica bem interessante. Obviamente, o Thursday Night Football é um move completamente comercial, né? Não tem nada de esportivo do Thursday Night Football, nada de esportivo. E todo mundo sabe que os jogadores odeiam, né? A gente gosta porque, é um jogo a mais na semana, né? Tudo, mas esportivamente, jogadores e treinadores odeiam o competir no Thursday Night Football, né? Por tema de lesão, por tema de preparação. Você vê muito tackle errado no Thursday Night Football, erro de assignação. A gente chama de penalties pre-snap, né? Com cadência, com esse tipo de coisa. E você vê poucas coisas que você diz, isso é um conceito que eu não tinha visto antes. Né? Então, vira praticamente assim, em relação ao esquema que você instala, é quase como se fosse um jogo de pré-temporada, né? Em relação ao que você está tentando levar de uma semana para outra. Agora, a preparação para um Thursday Night Football começa muito antes. Né? Então, é isso que eu ia perguntar. Ela começa muito antes. Então, o que acontece é que todos esses staffs aí, esses coaching staffs da NFL, eles têm um batalhão de analistas, caras de controle de qualidade de analistas. Então, esses caras, eles estão trabalhando o time que a gente vai enfrentar 2 semanas antes. Né? Então, esse scout em relação ao que os caras fazem, isso está sendo feito desde o verão, que é um pré-scout que está sendo preparado, até chegar na parte uma semana anterior ao jogo. E aí, quando você termina de jogar no domingo, os jogadores já estão com toda essa informação, sei lá, na noite do domingo, na mesma noite do jogo. Eles já recebem, né? Então, os coaches vão trabalhar a segunda-feira inteira, né? Vai ter algum tipo de walkthrough à noite, na segunda-feira, né? Fim de tarde, noite. Vai ter algum walkthrough instalando aí ataque e defesa base, primeiro e segundo down. E aí, na terça e quarta-feira, você vai instalar todo o seu pacote situacional. Né, que é o que você vai fazer em red zone, o que você vai fazer no terceiro down, na terceira descida,
Então, vira tudo express, né? Tudo vira meio que algo express, porque você também não vai treinar full speed na quarta-feira antes do jogo. Né? Você vai fazer um walkthrough, então você sabe que você tem que se preparar para um jogo com um dia de treino completo, que seria na terça-feira. Né? E ainda assim, se você tiver cara que se machucou no domingo, provavelmente na terça-feira ele não vai estar. Né? Então a gente vê muito erro mental nesses jogos de quinta, muito erro de comunicação, erro de fundamento, pelo desgaste e pela falta de treino durante a semana também. Eu ia até perguntar justamente isso, né? Se ao ter o calendário, se a equipe já começa, pô, beleza, vou ter um jogo de quinta-feira na semana, sei lá, 7, se com antecipação já começava a se preparar, então você já disse que sim. E aí uma outra coisa que eu pensei aqui agora, né? Pensando nessa simplicidade de ter que fazer o planejamento. O season passada, né, temporada passada, o Broncos enfrentou o Raiders na quinta-feira e foi um jogo terrível, né? Foi um jogo de baixíssima pontuação. A gente acabou sendo vencedor, mas foi um jogo terrível. Pensando nessa simplicidade de ter que planejar, talvez seja até melhor, inclusive, se você planejar contra um rival de divisão que você já conhece mais do que um desconhecido de uma NFC, por exemplo, né? Você acha correto essa linha de pensamento ou não? 100%. 100% correta. É até melhor porque você já tem mais informação em relação a esse time. E de qualquer forma, você faz o trabalho contra os seus rivais de divisão o ano inteiro. Né? Você tem um banco de dados sobre seus rivais de divisão que você utiliza todos os anos. Apesar de ser um jogo mega importante, né? Assim, o confronto é um jogo de divisão, mas você tem mais arsenal, né? Você tem mais conhecimento em relação aos seus coordenadores, aos seus jogadores. Os jogadores conhecem o esquema do time, conhecem os jogadores do time. Então, falando como treinador, eu preferiria enfrentar um time que eu conheço no Thursday Night Football. Não um time que eu enfrento 2 vezes por ano, que eu enfrento garantido todos os anos. Né? Então, você sabe mais ou menos o que esperar. 2 anos atrás, a gente jogou um Thursday Night contra o Saints, né? Que foi o retorno do Sean Payton lá para New Orleans. E também foi um jogo todo louco. Um dos piores... se você lembra, vocês lembram, um dos piores passes do Bo Nix, que ele, assim, de tipo, misfire, foi nesse jogo, que tinha um cara totalmente livre. E isso é falta de treino na semana também. Sabe, falta de ritmo, você coloca uma jogada nova, você não tem repetições suficientes com essa jogada nova, né? E é um time que você nunca enfrenta, então tem muita coisa assim. Cara, eu acho que um dos grandes benefícios que a gente tem com o Sean Payton e com esses treinadores que estão há muitos anos na NFL é que esses caras, eles têm a logística desenhada, a operação para tudo. Eles sabem como preparar absolutamente tudo. Então, assim, houveram vários jogos, né, que a gente perdeu enquanto Sean Payton, desde que Sean Payton chegou, mas eu nunca assisti um jogo para sentir que a gente não estava preparado para aquele jogo. Preparado. Sabe? Então, tipo, o Sean Payton, ele prepara muito bem, né? Eu acho que uma das artes dele é o game plan. Né? Ele é um dos melhores jogadores preparando o game plan. Ele e o Kyle Shanahan, hoje em dia, talvez ofensivamente, seriam os 2 melhores com o Sean McVay aí. Defensivamente, o estado da arte hoje em dia é o Mike McDonald, né? Vic Fangio, hoje são os caras que preparam bem os jogos. E todo mundo fala disso, né? Então, o Sean Payton sempre tem o time muito bem preparado para essas situações. Né? Então, ele tem também todo o cronograma dele de Thursday Night, ele sabe que períodos cortar, como dar o descanso para os caras, como é que tem que... as coisas que ele quer concentrar, né, e tudo. Tanto é que eu acho que ele tem um excelente record, né, de Thursday Night. Pelo menos para a gente, eu acho que a gente não perdeu nenhuma vez Thursday Night desde que ele chegou. Posso estar errado, mas não perdeu nenhum. Então, é uma fórmula onde a logística ela é tão importante quanto a parte técnica e tática nessa semana. Talvez o melhor Thursday Night para se ter é o da semana 1 de abertura, que você não se prejudica dessa situação, mas normalmente eles dão outro Thursday Night para esses times aí para ficar meio... Essa é a razão pela qual o jogo no Brasil é sempre na primeira semana. É pela logística de viagem, né? Então você não corta nenhuma semana, você permite que um time chegue no Brasil quando tem que chegar, jogue e vá embora e volte para os Estados Unidos e não corte a semana seguinte para o próximo jogo. Se você tivesse que colocar um jogo no Brasil com as 9 horas e meia de viagem, né? Isso considerando que você está saindo de Miami, algum lugar assim. Talvez até mais. Para jogar entre jogos, né? Entre semanas, não daria certo. Então, esse jogo do Brasil sempre é na primeira semana por questões de logística.
Esse ano não vai ser, né? Já falaram que não será na semana 1, mas provavelmente vai ser joga e vai para a semana de bye, ou vindo da semana de bye, alguma coisa nesse sentido. Eu tô até curioso para ver como é que vai ser essa logística, né? Tem Brasil, tem Irlanda, tem Austrália. A logística esse ano vai ser chave, né? Exatamente. Não, legal, Brian. Deu para entender, né? Assim, é tudo bem expresso, né? Como você disse, é bem rápido. A instalação acontece um pouquinho, né? Antes ali por parte do time, todo mundo se preparando. Uhum. Corta-se ali meio que o dia de folga, né? Os caras já fazem um treino mais light, então não tem necessidade de folga. E aí a gente não tem também alta intensidade, porque o jogo já é na quinta-feira, então quarta e segunda recupera, terça-feira um pouquinho mais intenso. E agora indo para o outro lado do espectro, né, Brian? Indo ali para o jogo que a gente jogou no domingo, a gente vai jogar só o Monday Night, né? Só na segunda-feira. Então aí, como administrar esse dia a mais, né? É algo situacional para a temporada e o estado do time? Ou também seria algo meio fixo, por exemplo, pô, não, tem um dia a mais, sei lá, vou dar 2 dias de folga, ou vou usar para fazer algo extra em termos de instalação de game plan agora e talvez até para o resto da temporada, né? Não é dia de folga, né? Eles vão Tá, para o facility e eles trabalham, né? É um dia mais de recuperação. tá Como bom. a gente tinha falado em alguns vídeos anteriores, a quantidade de treinos que o jogador pode ter em temporada, em todo momento do ano, off-season, OTAs, training camp, temporada, é regulado pelo acordo Controlado. da NFLPA com a NFL, né? Associação de Jogadores, Sindicato de Uhum. Jogadores com a NFL. Então, independente de você ter uma bye week ou um dia a mais, porque você joga no Monday Night, você não pode colocar mais horas de treino do que numa semana normal. Mas você ganha um dia mais de recuperação, você ganha um dia mais de game plan, você ganha um dia mais de walkthrough. Né? Então, se torna um dia muito mais mental. Cara, ciência do esporte e recuperação física é o nome do jogo hoje em dia. Né? Então, a gente vê, eu não sei se eu mencionei em vídeos anteriores, mas algo que está sendo super estudado no nível do college agora é a metodologia do Kurt Cignetti, né, do head coach lá de Uhum. Indiana. Porque os treinos deles são mais curtos. Né? Os treinos deles são bem mais curtos e os treinadores estão na facility só o tempo suficiente, não passam horas e horas lá, ele não tenta matar os jogadores dele fisicamente, sabe? Então, assim, é ciência do esporte, né? Você quer ter os seus jogadores saudáveis na hora de competir, não na hora de treinar, necessariamente, né? O treino é importante, Uhum. mas você precisa dos jogadores saudáveis na hora de competir. Então, uma semana mais longa do Monday Night, o que você ganha é repetições mentais, um dia mais de Uhum. vídeo, um dia mais de reuniões, um dia mais de walkthrough e um dia mais de recuperação, fisioterapia. Né? E que é tão importante quanto qualquer trabalho em campo. E até, né, nesse sentido, né, disso que você acabou de mencionar, uma grande mudança que a gente pôde perceber no Denver Broncos enquanto nível de preparação para as partidas foi a vinda do Bo Leary, né, que é o preparador físico, o cara-chefe da parte física e preparação realmente dos atletas, né? Então, quando ele chega, a gente saiu de 32º time mais saudável, bateu primeiro na temporada seguinte, né? Então, teve um shift bem grande. E aí, não sei se você viu ou se o pessoal da nossa audiência também viu, mas logo após o corte do Drew Greenlaw, voltaram à tona aí algumas declarações dele, e foram duas, né? Primeiro ele falou, cara, o sistema do Vance Joseph e a defesa do Denver Broncos é de uma complexidade, assim, que eu nunca tinha visto antes na vida. E, pô, é um Drew Greenlaw, um cara super experiente, que chegou em Super Bowl e etc. E outra coisa, ele falou, cara, eu fiquei extremamente assustado que antes do Championship Game da AFC, a gente fez um treino de 3 horas. Uhum. Então, é justamente o que você disse. Sean Payton é old school, mas assim, para mim, volta ao ponto que você tratou no vídeo de hoje. Ele tem tudo mapeado. Ele sabe cada passo que ele e a staff vai dar, e esse ano ele vai ter mais tempo para controlar isso aí, né, Brian? Já que ele não vai estar fazendo, às vezes, de coordenador ofensivo, enfim, chamando jogada e diagramando tudo ali, né? Então, talvez ele cuide mais ainda desse nível de preparação, né? Exatamente. Esse é o trabalho do head coach, é pensar o tempo todo nos detalhes, o tempo todo você está pensando no time, o tempo todo você está pensando se o que você está fazendo funciona, se você tem que mudar alguma coisa. Eu lembro de no começo da minha carreira, eu estava ouvindo um podcast, uma entrevista ao Urban Meyer, né? E uma coisa que o Urban Meyer falava é que ele dizia, cara, muitas vezes quando ele gostava de, quando ele era coach de college, né?
muitas pessoas só conhecem o Urban Meyer como o cara que falhou na NFL, mas ele é Hall of Famer do college football, um dos melhores treinadores da história do college football. E ele dizia que quando ele ia recrutar, ele gostava, se a viagem era curta, ele gostava de ir dirigindo. Né? Tinha jato particular, ele podia ir, mas algumas viagens ele gostava de ir dirigindo. Porque ele dizia que o tempo que ele estava na estrada, ele não ligava o rádio nem nada, era o tempo que ele pensava em várias coisas que ele precisava pensar para o time. Entendeu? Então ele fazia as reflexões sobre horários, sobre calendário, sobre períodos de treino, sobre tudo isso. Eu acho que ninguém pode já debater se a metodologia do Sean Payton funciona ou não para manter os jogadores saudáveis. Né? É só você ver. O training camp do Nate Hackett era super soft. Super soft. E o do Sean Payton é uma carnificina. É a tropa de elite. Como você falou, nós éramos número 32 em jogadores saudáveis no ano anterior e fomos ao time mais saudável já, top 3, top 5, 2 anos seguidos. 2 anos seguidos, tem que ver com o trabalho do Bo Lowry, sim, mas tem que ver também com o Sean Payton fala, né? Criar o calo. Né? Ele tem que, você tem que criar essa resistência também física. Né? E ele, é como a gente está falando, ele tem a fórmula, né? Ele tem o formato que ele gosta de utilizar para esse tipo de coisa. E os resultados estão aí. Né? Então, o Dre Greenlaw não veio de um programa que é muito bom fazendo isso. Né? Então, tipo, ele diz, não, tô surpreso porque os caras treinam assim e vê a quantidade. Velho, eu me lembro de pelo menos três temporadas do 49ers que os caras tinham time para fazer muito mais do que fizeram e só que estavam lidando com lesão o ano todo. Então, o que o Greenlaw estava acostumado a fazer antes não é um método para a saúde melhor do que faz o Sean Payton, por exemplo. Sabe? Eles estiveram nesse cenário de estar mais lesionado que saudável e atrapalhar o futuro nos últimos 5 anos, talvez. Nas últimas 5 temporadas. O 49ers esteve aí a uma lesão de ganhar o Super Bowl dos Chiefs, talvez, né? Enfim, é um programa que a gente vai para o outro lado do espectro de não saudável, né? Então, assim, realmente, fit, é cultura, é aquilo lá, e o jogador tem que se adaptar, né? E, assim, os dois cenários não são para todos, né? Imagino eu, tem jogador que, cara, o Greenlaw claramente não se adaptou. Claramente não era mais fit e, cara, tomamos a decisão de, o cara não é fit, tem lesão, foi suspenso e eu posso salvar 8 milhões com a designação de pós 1º de junho? A decisão era meio que no-brainer, né? Então, é fit, é cultural, né? É o que as franquias levam como playbook, né? Como designações de como tocar o processo, enfim, preparação e o ano, né? E esse é o risco de free agency, né? Porque nem sempre você vai acertar, né? No final das contas, nem sempre você vai. Todos os jogadores que você assinar vão ser aquele fit perfeito no seu time. Né? Não significa que o jogador é ruim ou que tem algum problema com o time, né? Mas, como você falou, existem vários aspectos aí que o jogador tem que chegar e corresponder. Né? E o Greenlaw, cara, você tem um free agent, que gastar o dinheiro que você vai gastar num free agent assim, para ele jogar 7 jogos na temporada, 8 jogos na temporada, sabe? Não é. No final das contas, é uma decisão financeira também. Né? A gente vê, eu estava vendo outro dia, eu vi alguém reclamando na internet sobre renovar com o Strenad, e o Strenad jogou 17 jogos nos 2 últimos anos, tá ligado? Assim, praticamente foi o linebacker que mais jogos jogou pelo time, assim, quase nos 2 últimos anos. Então, a gente fala muito aqui, eu digo sempre para os jogadores, disponibilidade é a sua melhor habilidade. Né? Então, como jogador de futebol americano é isso. Todo mundo vai se lesionar, mas o jogador que está disponível vai ser o jogador que vai ser contratado. O pessoal já ouviu bastante essa na live aqui com a gente também. A gente sempre fala da disponibilidade, né? Então, no fim do dia, é isso. Quem chega talvez menos baleado no Super Bowl acaba tendo uma sorte melhor, talvez. Não é o único fator, óbvio, né? Mas com certeza é um fator que pesa, né? Brian, acho que por hoje é isso. Conseguimos abordar esses 2 diferentes cenários. Fica para o próximo vídeo, então, pessoal, vídeo 4, né? Preparação aí da bye week, né? Como a bye week é administrada. E a gente falou um pouquinho de logística. Também entrar um pouquinho nessa seara aí de jogos internacionais, que esse ano de 2026 também
teremos vários jogos em vários lugares aí. Ainda não sabemos se o Denver Broncos vai, mas o Denver Broncos tem sido um participante corriqueiro nesses jogos internacionais, né? Talvez vá para o teu México aí, né, Brian? Tem um rumor aí. Eu tô torcendo. Eu moro andando a 20 minutos do Estádio Azteca. Então, não precisaria pagar estacionamento, não precisaria pegar transporte, iria andando daqui direto para o jogo. Né? Então, Tailgate na casa do Brian. Tailgate aqui no quintalzinho aqui fora, cara. Eu tô torcendo para ser 49ers Broncos. Mas pelo que eu tenho ouvido falar, parece que não vai ser os Broncos que vem para cá. Maravilha, Brian. Muito obrigado mais uma vez por um vídeo. Nos vemos na parte 4. Gol Broncos e valeu! Valeu!